paz do Senhor Jesus. Tudo bem? Estamos aqui para mais um momento de reflexão bíblica no livro de Êxodo. Conta aí, sentiu falta das nossas reflexões? Eu quero, nesta oportunidade, desejar-lhe um feliz ano novo, pedir que as ricas bênçãos do Senhor estejam abundantes sobre a sua vida. Tivemos que fazer uma pausa devido às correrias do final de ano, mas retomamos com a mesma alegria as nossas reflexões bíblicas. E hoje nós vamos meditar no capítulo 26, nos versículos 33 e 31 e 32, onde a Bíblia Sagrada nos diz: Depois farás um véu de pano azul e púrpura e carmesim, de linho fino torcido, com querubins de obra-prima se fará, e o porás sobre 4 colunas de madeira de cetim cobertas de ouro, sobre 4 bases de prata, seus colchetes serão de ouro. Versículo 33. E pendurarás o véu dos colchetes e meterás a arca do testemunho ali dentro do véu. E este véu vos fará separação entre o santuário e o lugar santíssimo. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, a partir do versículo capítulo 25 de Êxodo, que foi a nossa reflexão anterior, o Senhor fala a Moisés que peça ao povo ofertas para a construção do tabernáculo, e estas ofertas elas deveriam ser voluntárias, mas conforme os itens designados pelo Senhor. Lá, naquele capítulo, o Senhor discrimina quais são as ofertas que ele espera receber do povo. E então, a partir deste mesmo capítulo, nós vemos o Senhor discriminando como seria construído o tabernáculo. Por exemplo, no capítulo 25, a gente vai ver o Senhor falando a respeito do material que seria feito a arca, madeira de cetim, versículo 10. Nós vemos o Senhor falando do propiciatório, que seria coberto de ouro puro, no versículo 17. Nós vemos o Senhor falando da mesa de madeira, que também seria de cetim, no versículo 23. Tudo isso no capítulo 25. E nós vemos ainda, agora, no versículo 26, o Senhor revelando para Moisés como ele deveria fazer as cortinas do tabernáculo, pois o mesmo era revestido todo de cortina no lugar das suas paredes. Nós vemos também as tábuas que haviam no tabernáculo. Estas também o Senhor descreve como seriam elas no versículo 15 desse capítulo 26. E nós temos aqui o véu do tabernáculo no capítulo 31. Para você entender um pouco sobre o tabernáculo, o que era o tabernáculo no Antigo Testamento, o tabernáculo ele era uma igreja, como se fosse uma igreja nos dias atuais, aonde ele se comportava, se mantinha dentro de um território, como se fosse um lote nos dias de hoje, e ele ficava em uma parte do terreno. Ali ele era pequeno, Dentro dele havia algumas coisas que eram feitas, e na parte externa dele ficava-se alguns elementos do culto, como o lavatório e o altar do sacrifício ou do holocausto, aonde eram oferecidos e queimados os animais. Logo, toda aquela parte era santificada como parte do tabernáculo, da igreja
do Senhor daquela época. E cada um desses utensílios tem o seu significado espiritual para os nossos dias atuais. E eu quero chamar a sua atenção para esse item que nós descrevemos aqui hoje, o véu do tabernáculo, porque este véu ele ficava na parte interna, aonde ficava propriamente dito a igreja, né? Aquele templo coberto, que eram dividido em duas partes. A primeira parte ela ficava com a mesa dos pães, com o candelabro de ouro e com o altar do incenso. E após o véu ficava o lugar santíssimo, a arca da aliança com os testemunhos que Deus mandara nela colocar. Então, meus queridos, quando nós chegamos aqui neste véu, nós vemos que havia uma divisão, aonde esse véu estabelecia-se limites para o povo na sua adoração ao Senhor. Quais eram os limites estabelecidos? Era que fora do véu, ou seja, no lugar santo, já dentro do templo ou no seu pátio exterior, no lavatório, no altar do holocausto, os crentes, os hebreus poderiam poderiam estar ali adorando ao Senhor. Dentro do templo, no lugar santo, somente os sacerdotes. Mas para entrar para dentro deste lugar santo, ou seja, para atravessar a cortina, era necessário ser somente o sumo sacerdote, o pastor oficial daquela igreja, era quem tinha ali autorização divina para passar o lugar santíssimo, o véu da separação, e chegar ali aonde estava a arca. Então, nós sabemos que esse processo ele acontecia apenas uma vez ao ano, ou seja, uma vez ao ano o sumo sacerdote tinha que fazer sacrifício pelos seus próprios pecados, pelos pecados do povo, e então ele adentrava ali ao lugar santíssimo, ao Santo dos Santos, para oferecer sacrifício. Então, esta era uma barreira que havia sido posta para causar aí temor no povo, pois o povo sabia que não poderia se atravessar aquele véu de qualquer maneira, pelo risco que se havia de morrer na presença de Deus. Ou seja, caso uma pessoa que tivesse uma vida de engano, fraudulenta, e viesse a se apresentar como sumo sacerdote e entrar no Santo dos Santos, era bem provável que ela morreria ali dentro por causa da presença de Deus que estava naquele lugar. Deus havia dito que ele se manifestaria e estaria ali naquele lugar. Então, meus queridos, o que nós podemos aplicar para hoje é que as pessoas só conseguiriam acessar o Santo dos Santos por meio do sumo sacerdote. Somente o sumo sacerdote poderia adentrar aquela barreira chamada véu para chegar ao lugar santíssimo e então oferecer a adoração do povo ao Senhor. A Bíblia nos diz que quando o Senhor Jesus foi oferecido em sacrifício naquela cruz do Calvário, a Bíblia diz que no momento em que ele expira, entrega o seu espírito, há um movimento na terra, há um movimento no céu. A Bíblia diz que tudo se escurece, que há um grande tremor na terra, e a Bíblia diz que nesse mesmo instante, aquele véu, aleluia, que causava separação, ele se rasga de cima a baixo.
Aleluia! Aquele véu que impedia que as pessoas adentrassem a presença mais íntima do Senhor fora rasgado e agora não há mais barreira, não há mais limites. Louvado seja o nome do Senhor. Agora você pode adentrar no Santo dos Santos, porque este véu que fora colocado para causar temor e tremor nas pessoas fora removido e agora Jesus Cristo, sendo o nosso sumo sacerdote, ofereceu um sacrifício único, não sendo mais necessário voltar a oferecê-lo. E agora, em Jesus Cristo, você pode acessar o Santo dos Santos e adorar ao Senhor. Faça isso e seja abençoado. Faça isso e seja abençoada em o nome de Jesus.